Olá, amigos do Histórias da Bola. Prazer em reencontrá-los. Ele é mais um digno representante daqueles que venceram no futebol na mais espinhosa função, a de goleiro. Jackson Cabral da Silva é outro dos nossos ilustres convidados que fez a sua história jogando com a camisa da Associação Esportiva e Recreativa Uzipa, a principal parte da sua história do futebol, né? Sempre um celeiro de formação e de revelação de grandes jogadores no futebol amador do Vale do Aço ao longo de décadas. Jackson, nascido em 1961, no dia 26 de julho, é natural de Belo Horizonte, mas mudou-se muito novo para Governador Valadares, ao lado dos pais, José Gomes da Silva e de Dona Alzira Cabral da Silva, tendo como os irmãos Jaider, Jairo e Vânia. Jackson veio para o Vale do Aço, mais precisamente para Ipatinga, também muito novo, aos 10 anos de idade, acompanhando o chefe da família, o senhor José Gomes, que veio trabalhar na região. Jackson é casado com Lucimar Gonçalves dos Reis e tem uns filhos, Aline, Renan, Renato e Jaqueline. E só veio despertar, desenvolver suas atividades para o futebol também em Ipatinga, porque lá em Valadares, mesmo meninote, ele era um praticante de capoeira, segundo ele, na turma do mestre Macaco. Começou no futebol do Iguaçu, ao lado de uma geração que tinha Amarildo, Douglas, Flavinho, Ricardo Tadeu, Vavá, dentre outros. Do Iguaçu foi para o Ideal Futebol Clube, como reserva da equipe de júnior, onde já chegou logo à final do Campeonato Ipatinguense da categoria, em 1977, sendo vice-campeão num título que foi vencido exatamente por aquele que seria sua futura paixão, o Zipa. Em 1978, a grande chance de ser titular foi na segunda metade da temporada no Ideal, fechada com chave de ouro, com outro título, daí já com o título amador de juniores de Ipatinguense daquele ano. Em 1979, outro grande momento, novamente título de Ipatinguense Júnior já como titular, sendo o goleiro menos vazado com apenas 4 gols. Time que naquela oportunidade já tinha um atacante Vavá, seu ex-companheiro lá de Iguaçu, que foi o artilheiro da competição de juniores do Ipatinguense com 26 gols. Em 1980, o seu talento despertou o interesse da Uzipa e para lá foi levado por Doca Pinho, um eterno colaborador daquele clube, o Doca que tem raízes fortes no bairro Bom Jardim, e também pelo diretor Aloísio dos Santos. Ficou só 6 meses na equipe júnior, tendo na segunda metade daquela temporada ascendido ao amador, sendo reserva do já saudoso goleiro Luciano. No ano seguinte, também no amador, revezou durante todo o ano com o mesmo goleiro Luciano. Em 1982, os dois seguiram como os donos do gol da Uzipa e veio o título de campeão amador de Ipatinga. Fato repetido também com muito brilhantismo em 1983. Ele disse que seria um título inesquecível, seguindo sua carreira no tricolor até 1989, tendo conquistado também os títulos ipatinguenses de 1985 e 1989. Daí deixou o clube, tendo jogado ainda, já no finalzinho da carreira, jogador amador, né? No Cidade Nobre, de Norton Henrique, do já saudoso Norton Henrique, e no Paraíso, é o time do município em que reside há décadas. Tendo como referência da posição de goleiro o amigo de muitas histórias também para contar, o lendário Edelson, Jackson coleciona, como todo bom jogador de história longa no futebol, algumas passagens eternas, que iremos saber daqui a pouco. Dentre elas, a de ter participado de inúmeras convocações para as seleções de Ipatinga, culminando com vitórias sobre o Júnior do Cruzeiro e também do profissional desse mesmo clube. Jackson também não esquece o título ipatinguense, conforme eu disse há pouco, de 1983, marcante e recheado de emoções, para ele o mais significativo da sua carreira de um goleiro, que sempre primou pelo espírito de grupo, pelo bom humor no dia a dia de convivência com os colegas e também com os adversários. Sempre se fez respeitar pela conduta de um sujeito bom de relacionamento. Jackson conseguiu o trabalho nos Minas através do futebol, mais um desses casos interessantes e importantes, em que o futebol ajudou a vencer na vida. Exatamente como foi revelado e foi levado lá para a Uzipa. E na grande empresa ficou por 30 anos e um pouquinho, até aposentar-se, vivendo atualmente de outras atividades e de curtir bem a vida ao lado da família e dos amigos. Portanto, conosco, mais um dos grandes goleiros que prometi trazer a este programa, eu estava devendo a série de goleiros, para valorizar a espinhosa função. Jackson Cabral, o Jackson da Uzipa, o eterno goleiro Jackson. Jackson, obrigado por ter atendido aqui o convite do Histórias da Bola. A gente contava do seu início lá no Iguaçu. Você foi para quem te levou para jogar no Iguaçu? E lá no Iguaçu já chegou sendo goleiro?
Na realidade, minha vontade era jogar no Ideal, porque eu já morava ali no Esperança, por ali, no Bom Jardim, né? Entendeu? E a vontade era jogar. Eu conheci um preguinho, jogava lá morava no Bom Jardim e me levou para o time do Bengala lá, mas eu tinha medo de jogar. Quem que te levou para jogar no Gaçu? Preguinho, Preguinho. entendeu? E já como lá goleiro? Com Bengala, lá tinha. Já era goleiro? Já como goleiro, que na linha não tinha jeito, né? Não tinha jeito, tá danado. E o Preguinho, então, ele me levou e conheci lá o Policarpo, conheci o Bengala, essa turma toda, e era engraçado, porque tinha o Perereca, tinha o Neblina, mas os caras só chegavam 4 horas da manhã, apresentavam 8 horas lá com cara de 4 horas da manhã. Os meninos novos, naquela época os meninos novos também já gostavam da noite. Falei, poxa, aqui não vai dar pra mim. Aí me levaram, o Vital, nós fizemos um jogo contra o Ideal. Amistoso. Um amistoso. Perdemos lá numa balaiada boa e o Vital me puxou para o Ideal. Mesmo tendo tomado uma lambada, aí você foi chamado para você jogar no Ideal. O Vital que sempre foi um colaborador do Ideal. Ele enxergava, né? Tinha um olho bom, né? E também apanhava muita coisa do João de Brito lá na Uzipa, porque ele jogava na Uzipa, né? E aí dei início lá no Ideal. Mesmo, Ideal, né? Então, as primeiras competições oficiais mesmo, federadas, foi no Ideal, então. Foi no Ideal. Entendeu? Em 77, que eu fui para lá, eles olharam meu pé, o teco. Eu ganhei o apelido de pezão no Ideal, que o teco, olha o tamanho do pé desse menino, eu tinha chegado primeiro. Né? Você era muito magrinho? Magro e o pé já tinha chegado. E ali tudo bem, eu fui levando e em 78 já eu seria o 4º goleiro. 78, nós tínhamos o Ricardo, como você falou, o Reginaldo e Zé Maria. Eu seria o 4º goleiro. Mas eu firmei mesmo em 79, quando o Ricardo foi para o Fabril. Foi ser profissional, né? Foi ser profissional. O Reginaldo foi para o Atlético, tentar a sorte no Atlético. Zé Maria, União, ficou para mim, sozinho. E depois apareceu um outro goleiro. Essa eu comandei, fui à seleção de Patinga, servi a seleção com o Sidney, de juniores. E comecei a firmar em 80 para o Uzipa. Aí de lá que você foi para o Uzipa. Da sua geração do Ideal, quem que era aquele time de juniores, a sua safra daquele time do Ideal? Eu tenho lembrança ali, Vavá, do Joviane, Wagner, entendeu? Laudaí. O Niltinho já era Niltinho, Carlinhos, Bousada. Então é essa turma aí. Daí para o Uzipa, como é que... Eu tinha um plantel bom, assim, de uns 22 elementos, entendeu? Bons tempos, que o Júnior já disputaram a tapa, a vaga, né? Nós disputamos a final com Beira Rio. Beirão. Hoje é o Beirão, né? Que eles falam. E foi assim, vendo vazado com 4 gols e... Enfrentando só fera. Um fantástico Vavá com 26, né? Vavá fazia gol. Marcando história. Como é que surgiu o convite para ir para o Uzipa? Através do DOCA. Nós tínhamos jogado contra o time da Uzipa, já pelo campeonato. No campeonato, entendeu? Surgiu o interesse. Você estava pegando tudo também. A coisa era difícil, entendeu? Você sabe, é muita luta, trabalho, esse negócio todo. Você já trabalhava nessa época, não? Já, mas fornecedor de lanches, como menino era menor ainda, né? E tive a oportunidade de ir para o Uzipa e já... O Docapim conversou direto com você ou chegou a conversar com alguém da família? Só com você direto? Chegou direto. Fui para o Uzipa, né? 80, você chegar no Uzipa em 80, primeiro ano de junho, eu joguei uns 4 meses. Você chegar e ver os feras, Kleber. Já treinava contra eles, Ailton. Né? Já treinava contra Ailton. Depois falar, o Edson te puxou para o Amador para disputar a Copa Arizona. Entendeu? Seria o 3º goleiro para a Copa Arizona. Porque tinha o Maia e Luciano. Eu seria o 3º goleiro. Entendeu? Poxa. Ailton, Kleber, nossa senhora, bicho, Helder? É a maior tremedeira. Helder. Deu tremedeira? Jogando no meio só de esfera. É igual o Preguinho fala, né? Isso aqui tá igual o Butantã, só tem cascavel. Só tem cascavel. E fomos chegando. Aí
firmando com os jogos e... Naquela época o Kleber já não te perdoava, chutando aquelas bolas. Treinamento. Ele não perdoava. Não entortou sua mão, não? Eu tinha que murrar mesmo, firme, porque a bola que o Kleber chutava é rasteira, entendeu? E com muita potência. Então, era teimoso. E tinha mais chutadores também, né? Depois nós convivemos lá com o Luizinho, o Hércules, né? Que uma boa pontaria. O Luizinho, o Hércules, tinha Chaproca que chutava, mas o do Kleber realmente ele até no treino diferenciado. Até no treino tinha que dar problema, né? É, cara, que a gente aprendeu muito com eles, entendeu? Aprendeu com Ailton, eu lembro que Ailton falava assim, põe a bola rápido aí, rapaz, porque eles batiam o Jones com aquele jeitão. Põe a bola rápido aí, porque... Põe a bola. E é um cara que foi referência pra gente ali. Sem dúvida. Como terceiro goleiro, disputou-se uma Copa Arizona. A Copa Arizona é um campeonato de equipes amadoras, organizado inclusive pela Federação Mineira de Futebol, e que reunia os clubes do interior, um campeonato mineiro de clubes amadores. E nessa primeira oportunidade, até que fase que o Zipa chegou? Não lembro exatamente, não, mas jogaram contra o Ferroviário, que eu fiquei em Patinga, jogaram contra o Ferroviário lá no Barro Preto. E perderam, entendeu? Foi até nessa determinada fase. Mas não teve sucesso. Depois da Uzipa você ficou... O ano que você começou a se revezar mesmo, já em cima, vamos dizer assim, já foi em 81 com o Luciano, não é isso? Foi com o Luciano, depois veio o Milton, porque era o jeito do Edson trabalhar. O cara que veio... O Edson Moraes. Edson Moraes, entendeu? E é um cara que veio há pouco do time profissional, entendeu? E acho que ele pensou, poxa, aqui chegando em amador, eu tenho que talvez dar uma chance para todo mundo. Segurar. Mas é uma coisa que talvez não seria bom para a gente firmar. Que hoje você vê aí que goleiro tem que firmar. Tem que ter uma sequência de jogos, entendeu? Para levar. Senão fica aquele negócio, aquela insegurança, entendeu? E esses anos todos aí foram, assim, revezamento. Quando eu firmei mesmo foi em 84, que até não fomos campeões e acabei me machucando na final, entendeu? Nas quartas. Que eu fiquei de fora, seria semifinal depois de final. Na semifinal com o Ideal, o Ledel, centroavante do Ideal, chutou meu dedo e eu fiquei de fora. Entendeu? Eu fui feliz ainda, o ano foi tão bom para mim, fui feliz que ainda retornei para a seleção de Patinga e nós ganhamos a Copa Vanguarda, lá em Acesita. Disputar o ano que a Patinga foi campeão da Copa Vanguarda de seleções. O presidente da Liga, o João Elias. João Elias Inácio, saudoso João Elias. Deus que o tem. E na seleção você foi titular, né, naquela seleção? Afinal... O técnico da seleção era o Edson também, não? Não, foi o Gentil. O seu Argentino Moreira da Silva. Levou o troféu para casa dele. Levou o troféu para casa dele. É um troféu que era a altura, beleza. Isso, 1984. Esse foi o ano vamos dizer, você se estabilizou. Até também questão de maturidade também. Tem maturidade. Foi melhor. Goleiro é um que tem que... Este ano teve o melhor jogo que eu vejo, assim, que foi da minha vida, foi o melhor jogo. Entendeu? Nem contra o Cruzeiro, nem, entendeu? Nós jogamos também uma metade contra o Cruzeiro, entendeu? Um segundo tempo. Isso. Mas essa de 84? De 84 contra quem? Contra o Jabaquara. Para mim foi o melhor jogo. Com o Emil chutando muito. Em que fase do campeonato foi isso? Nas fases iniciais, não foi no final, não, né? Não foi no final, não. Para mim foi um jogo que marcou muito. Emil chutando muito, Deca correndo muito. Com aquela correria, o Zé Geraldo. Zé Geraldo, Caixote. Zé Carlos Dava, esse foi o time. Zé Carlos, Sica, era um timão. Edelso Coleiro, Joviani e Batista. Esse realmente foi... Esse foi o jogo da sua vida? Foi o jogo da minha vida. Você pegou até pensamento. O jogo foi onde? No campo do Jabaquara. Me apelidaram lá nos Zipas de Dassanieves, na época. Dassaniev era o goleiro da seleção da União Soviética, né? Que era, na época, o maior goleiro do mundo. Isso. Jogava com uniforme preto. Me apelidaram e esse foi o que marcou, entendeu? O jogo foi no campo do Jabaquara ou no campo lá no Afonso Favorato, lá no Jabaquara. Aquele aperto todo ali? Aperto, uma tarde chuvosa e tal, mas... Tava chovendo? Tava igual os apostadores de corrida aí, né? Os brasileiros aí, do automobilismo, né?
É com chuva que é bom. É com chuva que é bom. É sobre essas passagens, as passagens interessantes do Jackson, os jogos marcantes, até uns piruzinhos que ele andou levando, com certeza, se não levar peru não é goleiro, né? Que marca história. A gente vai continuar falando aqui no Histórias da Bola, que recebe o Jackson, o ex-goleiro da UZIPA, daqui a pouco. A gente volta rapidinho. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Ô gente, e eu, compadre Mineirinho. E eu, compadre Jorge. Nós estamos aqui para convidar você. Sexte nós, domingo, programa Mineirinhos na Roça. 9 horas da manhã. E tem também na quinta-feira, 8h30 da noite. aqui na TV Cultura Vale do Aço. De volta com Histórias da Bola, que hoje traz Jackson. Para mim não é ex-goleiro, é eterno goleiro Jackson, porque continua jogando até os dias atuais e continuará fazendo por mais muito tempo. Mas que na época da sua categoria de amador, no esplendor da carreira, foi goleiro da UZIPA. E revelado que foi pelo Ideal, pinçado lá na UZIPA pelo Dó Capinho, pelo Luiz dos Santos, conforme a gente já falou no bloco anterior. E aí construiu a bela trajetória de muitos títulos, muitas defesas e muitas passagens interessantes. Motivos pelo qual ele é hoje o nosso convidado do Histórias da Bola. Jackson, a gente falava no bloco anterior, né, da passagem aqui do campeonato de 1984, o jogo marcante contra o Jabaquara, né, como você disse, do campeonato. Obviamente, como todo bom goleiro, você houve alguns escorregões em algum jogo. Você tem algum jogo que você se recorda de algum que você falhou, algum gol? Pode até não ter comprometido o resultado da partida da sua equipe, mas que você tenha falhado algum gol? Olha, eu falha, talvez não digo falha, entendeu? Mas eu tive um gol que eu tomei, talvez posicionamento errado, entendeu? Querendo sair na bola para fazer o lado do zagueiro e tomei do União. Do buraco, vamos chamar, do bairro Veneza. E foi o Luizinho que fez o gol. Até hoje eu Luizinho Linguiça. Luizinho. É o Luizinho Linguiça. Não. O Luizinho atacante. Atacante. É um rapidinho, entendeu? Um ariscozinho, cabeludinho. Ele é irmão do Ismael. Irmão do Ismael. Entendeu? Cunha. Ele fez o gol lá no meio de campo. Luizinho maluco, entendeu? Eu querendo salvar, esse ficou. Você foi salvar perto do zagueiro, acabou você. Fui fazer o lado do zagueiro, ela fez o arco. Foi lá, foi e esse jogo saindo. No campo da União? Ou no campo da UZIPA. No campo da UZIPA? É. E perdemos o jogo de 1-0. Essa eu ouvi o tempo todo. Essa não tinha. E a outra foi lá no Ipaba. Nós perdemos também. No campo do Ipaba, contra o Avante? Contra o Avante. Nós demos 17-0 na UZIPA e depois fomos para lá. Jogão de 17-0 no campo da UZIPA? Perdemos o jogo também. Perdeu lá de quanto? De 1-0. 1-0 também.
Disse que foi festa no Ipaba a semana toda, né? Porque o campo, naquele campo de terra lá. Buraco e tal. E era... A bola foi por baixo ou por... Era por aí. O gol tomado foi por baixo ou foi por cima também? Esse gol foi... Ele foi por baixo. Entendeu? Se não falha a memória, ele foi por baixo. Entendeu? Eu lembro mais pela festa que eles fizeram. O Borrachinha era o goleiro deles na ocasião. E comentava demais. Que, poxa, foi festa no Ipaba a semana toda. Vi o Kleber, eu ganhei do Kleber, ganhei do Helder. Entendeu? Era o tempo todo assim. E é por aí. Mas depois você, esses anos todos de Uzipa, qual foi o grande legado que a Uzipa no futebol, além do futebol que a Uzipa te trouxe esse tempo todo? Como é? Seus anos todos de Uzipa, o que ficou de importante dessa sua passagem na Uzipa? Foram 9 anos ou mais, não é isso? O que de importante que ficou? É a amizade que eu tenho. O importante é a amizade, a carisma que tem por todos. Ainda tem o Josué, que para mim hoje já era chefe, né? Hoje é amigo. Mais que amigo, entendeu? Isso. Josué, tinha o Balbino, que era, né? Depois ainda continuei jogando veterano. E tem ainda convivo. Essa semana mesmo desse parabéns para o Kleber. Amizade, entendeu? O Ailton, que sempre estão aí, o Helder, entendeu? Que fica, sempre, né? O que fica. Acho que e muita história para contar, né? Muita história para contar, entendeu? Muita resenha, né? Essa turma gosta da resenha, né? Gosta. Se for puxar mesmo, levar para a mesa... não é fácil. O título significativo para você foi de 1983. Por quê? É porque você estava começando a se firmar? Estava descobrindo as coisas, né? Você vê no meio dos feras, tá com o Kleber, tá com o Ailton, pô, os caras só seleção, entendeu? É diferente, entendeu? E aprendendo, descobrindo as coisas ainda, entendeu? Esse foi muito importante. Qual que é a maior dificuldade que tem um goleiro para ele se firmar? O que é o difícil? Porque o goleiro, para ele se firmar como não é fácil. Além de ter o talento, é lógico, tem que ter o talento. Mas tem alguns diferenciais para ele se estabilizar na carreira de goleiro. O goleiro ele ganha estabilidade jogando, tendo essa sequência e à medida que ele vai fazendo as defesas, com certeza a cabeça vai estar legal para... Entendeu? É igual, por exemplo, um goleiro que se começar a tomar demais, é igual o time para sair no rebaixamento. Se for psicologicamente deixar abater, não chega a lugar nenhum. Tem que ter muito equilíbrio emocional. Porque, na verdade, o goleiro é o último. O time só tem sucesso se ele vem superar o goleiro adversário. Então, igual o Preguinho falava, né? O último homem de ser batido, entendeu? É muita responsabilidade, entendeu? E o foco maior ali. Pô, o goleiro se tomou, às vezes o time está mandando. Você vê o Vitor hoje fazendo a diferença, o né? Vitor, goleiro do Atlético. Entendeu? Com pênalti, tudo. E por isso que psicologicamente fica legal. O que é o lance mais difícil para o goleiro? São as bolas cruzadas na área, são as bolas paradas, um pênalti? O que é o lance que mais deixa um goleiro, o goleiro Jackson, toda a vida mais... Para mim, a dificuldade era mais saída mesmo. Bola cruzada? Bola cruzada, entendeu? Porque às vezes pode se chocar com o atacante. Você já tinha um Lulinha baixinho que era bom demais em bola cruzada. Saía, de repente ele aparecia lá no alto e levava. Mas para mim eu tinha um pouco de dificuldade em pegar, entendeu? Eu tinha mais confiança aí socando, entendeu? A bola aérea, então, é uma tormenta para o goleiro, não? O tempo da bola não é fácil. O tempo da bola. Hoje a bola está mais leve ainda, mais velocidade, varia mais, entendeu? E dificulta, hoje você não vê um goleiro saindo e pegando e voltando com ela, entendeu? Descendo com ela. Hoje já sai, pela velocidade, já sai, grande maioria. Eu até acho um pouco mais fácil jogar, você entendeu? A grande maioria das vezes é só murrar mesmo, entendeu? Pela velocidade da bola, e varia muito. Você vê aí o Ronaldinho, aquela bola que chutou, a curva que ela fez, o goleiro espalmou, entendeu? Ele não tem como pegar. É muita velocidade. Não é fácil, né? Não é fácil. Vida de goleiro, o goleiro só, eu disse no início do programa que a posição do goleiro é a mais espinhosa. E é mesmo, né? Com certeza. Porque o que é pior? O goleiro ficar tomando gol ou o atacante deixar de fazer? São cobrados também
Mesma proporção não, né? Porque se o atacante fizer um, eles esquecem todos os que ele perdeu. O goleiro... Na realidade, quando o atacante faz, entendeu? O goleiro fica aliviado. Vai aliviar, vai ficar mais tranquilo, vai poder, se tá de 2, eu posso tomar um. Então eu vou ficar mais tranquilo aqui para mim. Exato. Qual foi o atacante mais perigoso que você enfrentou nesse tempo todo? Olha, nós tivemos vários, mas o venenoso aqui na região era o Peneneco. O Peneneco, o venenoso? O venenoso, entendeu? É claro que eu joguei ao lado de Helder, mas para mim o Peneneco era o... Te dava cansaço. O traiçoeiro. Traiçoeiro. Ficava ali, não estou fazendo nada, entendeu? E pegava e corria muito também, né? Muito rápido, né? Muito rápido, entendeu? O Pereneco, então, era... Bate na canela e tal. Tinha também, lá, você tinha o Gerson lá, né? A Cesita. O Gerson, irmão do Gilson, o Gerson. O Gerson, irmão do Gilson, Balbino. Mas todos são atacantes, eles são bons, né? Você tinha essa do Tindinho. Entendeu? Joguei contra também, mas era seleção, entendeu? Mas não é fácil, não, né? Não é fácil. Tive a oportunidade de pegar a panha do Tindinho, do Gustavo. Você chegou a defender pênalti do cobrado pelo Tindinho? O Helder falando que era num canto, eu falei, não vou ter mais, vou no outro. Então, você tem o quê? Foi com o Zip e Palmeiras, lá em... Timóteo, no campo do Palmeiras. Primavera, no campo do Palmeiras. Eu tive a oportunidade. Então isso aí faz a gente crescer. Isso entendeu? Faz a diferença. Pontos fera desses, você conseguir... Né? Então, esses são aqueles que o Tidinho, o Gerson... Peneneco. Na nossa região aqui, você tinha, né, tinha o Deca também. O Deca que era mas o Peneneco era venenoso. Ele fazia o gol depois do jogo e ficava quietinho lá. Ainda tirava um sarro assim depois do jogo ainda, né? Ainda tirava um sarro. Hoje eu te venci, né? O bom é que eu vi o Peneneco chegando na região, né? Quem trouxe o Peneneco para a região foi ideal. Ficou lá na casa do Darcy um bom tempo. E depois saiu para a Cearia, né? Cearia, ele ali construiu a história. Fez gol de tudo quanto é jeito. Na verdade, Jackson, o treinador da sua, vamos dizer, mais marcante foi o Edson Moraes mesmo, né? Edson Moraes. Mais tempo, né? Sabia de tudo, né? De todas as posições. Aprendi muita coisa. Didático também. A gente tinha a impressão que o Edson era muito didático, o Edson era mais... Tinha hora que ele apertava o parafuso também. Mais clássico, entendeu? Mais clássico? Mais clássico. Não dava dura muito. Calmo. Vamos lá, Jackson, vamos lá, terça-feira. Aquele negócio é calmo, entendeu? E isso a gente aprende. Não perdia a serenidade. Não. Entendeu? Uma das coisas uma lembrança forte que eu tenho do Edson é o seguinte, uma decisão, ele fazendo revezamento. Acho que... Entre você e Evaristo. Entendeu? Nós perdemos um título. Talvez seja essa, eu não sei. Ele tinha a maneira dele trabalhar e a gente respeitava, né? Obviamente. Talvez seja, errou, que negócio, passou a mão na testa, assim, puxa vida. Mas depois ele optou por não revezar mais, entendeu? Foi em 84 quando eu machuquei. Foi talvez a lição. Quando eu firmei, entendeu? Eu machuquei. Coisas da vida, né? Da vida da bola. Você também foi convocado para seleções muitas vezes. E como os outros jogadores também, sendo da prateleira de cima do futebol do Vale do Aço, você é da prateleira de cima, Kleber, Helder, jogava no Zip, na Cearia, no Acesita, no Industrial, no Social, no Florestino, no Palmeiras, então jogador da prateleira de cima. Você é chamado para jogar, reforçar times das cidades vizinhas. Sempre era chamado para jogar em determinadas cidades. Você chegou a participar desses jogos, muito com Fernando Stourinho, etc. Isso. Teve sim. Eles eram convidados, fui convidado, mas eu achava longe. Achava longe? Achava longe, vou lá, sair no final de semana, não sei o quê, para ir lá jogar. Mas eu tive a oportunidade de jogar aqui mais perto, Paraíso o Cidade Nobre, que era a Copa. Entendeu? Mas essa cidade de fora, os convites não te... Não, eu enjeitei. Os convites não sei o quê, te fascinava, porque entrar no carro final de semana. Não animei não. Foi, mas na época que eu fui chamado, eu ia Marcinho, Alvimar foram, lá Tanhumi, né? Tanhumi, Alvimar, uma turma assim, que foram, Cezinha. Mas você não teve convite também, mas eu não era muito animado, não. E nos jogos feitos fora de Ipatinga, nessas cidades mais próximas, você já passou bons apertos, né? Jogando em cidades em São João do Oriente, Belo Oriente,
Paraíso, nada depondo contra cidades, longe disso, mas o aperto do momento do jogo. Que lugar que você já teve algum fato inusitado, que você levou um aperto que você não esquece? Eu levei um aperto lá em um jogo amistoso. O Edelso foi o goleiro. O Edelso foi o técnico e eu o goleiro. Entendeu? Foi lá em Jampruca. Entendeu? Trave de madeira, alto demais, entendeu? Parece que tinha mais de 2,30. Tinha 2,90 metros. E um buraco. Embaixo do gol? Debaixo do gol. Debaixo da moldura. Entendeu? E tinha um cara que chutava muito forte lá. Mas de perto ele já não era o cara da bola, né? Só forte de longe. No intervalo, talvez eu passei aperto, né? Que atacaram e não conseguiram nada na estratégia deles. Mas no intervalo saiu 12 carrinhos de terra para tampar o lugar. O buraco onde você estava no meio. Porque o goleiro deles ia jogar o segundo tempo lá. Pra tampar 12? o buraco. Então você não era visto. Esse foi um Se você caso... entrasse no buraco, você não seria visto, então. Não? Esse eu passei aperto e achei também engraçado. Foi muito interessante. Né? E acabaram vencendo esse jogo? Esse jogo ficou de 1-1. 1-1, né? 1-1. Teve sim. Foi 1-1. Mas o gol o gol foi não foi no do buraco. Não. Foi já no finalzinho. Então não foi no gol do buraco. E teve outro lugar também que nós jogamos. Foi terra do Armando. Falhou. O Armandão, zagueiro. Falhou. Armandão jogando. Zagueiro. Nós olhamos, o juiz deu 50 minutos, segundo tempo, para ver se a gente empatava. Gol do Deca, entendeu? Açucena. Em Açucena. O que é? O Gol do Deca, nós ganhamos de 1-0 e não conseguiram fazer. Como é que foi? Você tinha que fazer o quê? O juiz fez o quê? Para o time da casa empatar ou... Para o time da casa empatar. Enquanto não empatou, não acabou o jogo? Nada, só segundo com muito custo. Entendeu? Mas você estava jogando contra ou a favor? Contra o time da Açucena. Enquanto não teve o gol de empate, não acabou o jogo? De jeito nenhum. Estava escuro já? E o cara me ameaçando, já quase escureceu. Eles foram para a resenha, eu não fui não. Você ficou bravo? Fiquei bravo. Sobre essas histórias interessantes, essas passagens marcantes, né, da carreira do Jackson, goleiro da Uzipa, a gente vai continuar falando no Histórias da Bola, que volta em mais um bloco rapidinho. Até já. A Italínia preparou uma promoção que vai te deixar feliz da vida. A Italínia Móveis de Ipatinga comemora 8 anos e quem ganha o presente é você. 8 vezes sem juros. Peça o seu orçamento pelo telefone 3822-7376. Italínia, compartilhando felicidade com você todos os dias. Italínia Móveis, Novo Centro, Ipatinga. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. De volta com Histórias da Bola, que hoje traz Jackson, o eterno goleiro da Uzipa. Um dos muitos bons, grandes e notáveis goleiros que a Uzipa, né, revelou, consolidou e deixou para o mercado da bola do Vale do Aço. Jackson, a gente falava no bloco anterior de jogos marcantes, de episódios de jogos marcantes. Você também, eu disse na abertura do programa que você participou de jogos, então o Zipo, da seleção de Ipatinga, contra o Cruzeiro, por exemplo. Houve um jogo da Uzipa contra o Cruzeiro, em que você jogou um tempo e o Milton
o guarda-roupa, então jogou outro. Esse também foi um jogo marcante, não é isso? Foi um jogo marcante. No campo da Uzipa. Do Cruzeiro, esse seria para mim a novidade, estar jogando como profissional do Cruzeiro na época, né? E o Milton jogou o primeiro tempo. Eu joguei o segundo tempo e você tinha o Edu Lima, estreando, correndo, chutava muito, né? Chutava demais. Fiz algumas defesas e acabei tomando o terceiro gol do médico Ângelo, era doutor, entendeu? E o fato interessante aí seria que eu dava o balão na bola, Osíris na cola do Helder, e o Helder, Jackson, não manda aqui não, poxa, e eu vou ter que sair jogando com o Nac. Nacão desse jeito. Nac era o seu zagueirão. Com pé nas coxas, não manda não, entendeu? Falei, então vai pro bambu. Tá bom. Esse é um fato interessante. O Osíris, um zagueirão de 2 metros de altura. O Éder e o cabelo dele era a tocha, né? Esse é o fato interessante, né? E seria também o fato de jogar contra o Cruzeiro na época e tal, entendeu? Lotado pra caramba, tinha gente lá no refletor lá em cima. Lá na junta, casa cheia, né? Ia gente lá para o pessoal trepar lá para a torre do refletor. E esse foi um dos jogos que você vai adquirindo experiência com isso, entendeu? Aí na hora como é que você saía jogando? Se um zagueiro não queria, o atacante não queria se jogar no meio, então bem mais difícil, já voltava também. É rifar, né? O que eles falam hoje, é rifar. Porque é muita marcação, o time profissional era diferenciado mesmo, entendeu? E achei uma boa experiência. Você chegou a guardar alguma bola desses jogos que você fez marcantes, de título? Não. Tinha que ter guardado. Mas o Kleber já guardou. O Kleber guardou? Tudo assinadinho, entendeu? Assinado, autografado. Ele ia na frente, né, capitão? Capitão. Era muito fácil jogar com o Kleber, né? Era tranquilidade, entendeu? A gente tinha uns momentos de desavença dentro de campo, mas ficava ali. E dava dura também? Dava dura pra caramba, entendeu? E era Você assim. quer mandar no meu time, quer mandar Foi muito bom, entendeu? E o Ailton também. Helder, porque eram jogadores experientes, né? E a gente não esquece mesmo desses feras aí. O adversário mais marcante sempre era a Cearia, né? Com certeza, entendeu? Um jogo contra a Cearia, a semana era diferente. Era tenso. Tenso. Mas tivemos lembranças boas aí, de Cearia, com o Peneneco, com o Valdo. Entendeu? Eu tive o prazer de jogar com a defesa, na seleção com a defesa, na Copa Vanguarda, né? Com a defesa do Cearia. Todinho era o Zé Maria, Valdo, Assis e Oswaldo. E só você de goleiro. Eu tive essa oportunidade e essa satisfação, né? Jogar com esse cara. Se você hoje essa turma que tem que estar do meu lado. Não, era tranquilo. Entendeu? Era tranquilo e a gente aprende a respeitar as pessoas. Mas a convivência, havia uma rivalidade muito grande mesmo. Quando a bola rolava, literalmente o pau cantava entre a Cearia e o Zipa. Mas a convivência extra-jogo sempre foi muito sadia. Tranquilo, um Coelhinho, Nardielo, com um Peneneco, até hoje o Peneneco vai na minha casa, eu vou na casa, é assim, entendeu? Qual que é o jogador mais chato dentro de campo que você enfrentou? Mais chato? Vamos lembrar aqui, quer ver? Chatão. Um chato aqui, mas que eu vou falar. No bom sentido. Jogava no bom sentido. Zé House. Zé House. Não gostava, fui convidado várias vezes para ir para o Zipa, mas eu gostava de jogar no União. Eu gostava desses times aí. Os times do lado de cá. Um craque joga mais do que esses meninos dele. Jogava mais do que esses meninos dele. Do que o Jajá e que o Flavinho, né? Entendeu? Zé House é enjoado, o que eu falo assim, porque o cara que no meio de campo, perto de Kleber, é o audacioso que punha ela no peito e... De si e saia jogando. Personalidade. E a gente fala assim, enjoado, porque, esse cara, se ele meteu um trivelão aqui, ele sabia, entendeu? E tinha o outro enjoado também, que era um enjoado já de pegador, tipo um Leandro Donizete, que é jogava no Canaã. Jurandir. Lalado. Aquele enjoado. Lalado. Chegava, entendeu?
Esses são os caras, né? O campo mais difícil que você já jogou, não sei se você recorda, os campos barra pesada. Betânia. E Betânia ou o Campo do Bigode. O Campo antigo. o campo tipo Campo do Bigode. Entendeu? Aí quando ia jogar lá no domingo, como diz, era tenso também. Nós ganhamos do Universo no Campo do Bigode de 14-0. Como é que foi? De 14-1. Gol Entendeu? Nós ganhamos do Universo. 14-1. 14-1. Esse que eu tomei, a bola passando assim, eu não fui, o Josué sentou na semana seguinte, você vai ficar, porque o Serginho pegou mais que você, que tomou 14 gols. Era o Serginho, goleiro do Universo. Porque você já estava de quanto o jogo na hora? Fui para churrasqueira. Estava de quanto o jogo quando você tomou? Já estava de 14? Já devia estar tinha passado de 10 já. Já tinha passado de 10, devia dar uns 13. Entendeu? Você deixou a bola passar? Deixei. Vou ficar... Não vai machucar, vai ralar naquele campo. Hoje você vê, né? Os campos todos gramadinhos, tudo... Mesmo ganhando de 14, ainda foi pro banco? Fui pro banco. Porque o Josué achou um desrespeito muito grande eu ter feito aquilo, entendeu? Você tinha que ter respeitado o cara e ir lá tirar a bola. O campo do Betânia também, a pressão é muito grande, né? A pressão do Betânia. Muita pressão, muita gente ali nas cordas, as cordinhas, né? E o ideal lá o seu ideal, né, de suas origens, lá no antigo Nescau. Bom, o pessoal ficava comentando, Pezão, é hoje o Hélio Maringá com aquelas bombas, aqueles rojões que jogava perto e era muita pressão. E aí ele falou assim, você hoje está do lado de lá, você... Não, ia tudo para trás do gol. Pezão, não sei o quê. Aquela pressão em cima do goleiro, Jackson, você já disse no bloco anterior que o goleiro tem que ser mais equilibrado, tem que ter muito, né, muito senso de equilíbrio mesmo. Pressão em cima do goleiro atrás do gol ou durante... influencia? Com certeza. Ficar xingando o goleiro de franqueiro, de aquela coisa. Com certeza. E no amador não é igual o profissional que o torcedor está mais longe e tal. No amador tinha as pedras também, né? Uhum. Tinha as pedrinhas na cabeça, tinha um negócio todo e era complicado. Entendeu? Além da pressão, povo... Eu tenho até um fato interessante. Sim. Que eu fui jogar em Sobralha, entendeu? Com o Ideal, Júnior. Júnior Ideal em Sobralha. Aí tinha umas meninas lá atrás e gritando muito, então foi um policial apaisana para tirar as meninas de lá. Tirou um 3-8 para cima e eu tive que sair correndo. E o fato interessante que tinha dado uma falta contra o Ideal, entendeu? Contra o meu gol. Uhum. Eu tive que sair correndo e deixei a confusão lá. Deixa bater a falta. Quando eu vi aquele revólver pra cima, assim, esse foi lá em Sobralha. Não dá pra segurar a onda. Pra tirar o pessoal. Os jogos, assim, que se desenvolvia, o ritmo, a velocidade dos jogos de antigamente era menor do dia a dia. Hoje é mais ou menos equiparado. A gente fala que o futebol evoluiu muito em questão física e tal. Hoje o goleiro está sofrendo mais ainda, porque a bola tem mais do gol dele, ou é... Olha, o goleiro ele sofre mais pela velocidade da bola, igual eu já deixei aqui, né? O peso da bola, ela varia mais, entendeu? Mas hoje, para o jogador de linha, o físico está comandando mais. Até diminuiu um pouco a marcação, aquele negócio todo. Dava, né? O cara tocava mais no passado. Você, às vezes até viu... Isso é o pensamento meu. Uhum. Você viu um futebol mais bonito, mais técnico, porque dava tempo para o cara fazer. Mas hoje não tem espaço. Hoje não tem muito espaço, não, entendeu? Pelo que o cara dá o sangue mesmo, tem que... Entendeu? Não tem mais... Não existe mais aquele miguezinho. Pô, o Cosmo cansou de pedir a gente para fazer a caixa de areia, correr lá na caixa de areia. Ao lado, lá no Mendes, já falava caixa de areia, vai lá pra caixa de areia, entendeu? Vai 14 vezes, vai lá. Dava 10, dava 9, dava miguezinho. Hoje não tem jeito do cara correr, tem um aparelhozinho que põe aqui e tal, e não dá o migué mais. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o jogador hoje, na realidade, é exigido mesmo, entendeu? Nesse ponto aí. Na sua época da Uzipa, vários jogadores tinham potencial para ser profissional. Não eram poucos, né? O Kleber o maior de todos. Mas tem o próprio Luizinho, o Hércules, infinidade de jogadores, né? E a maioria desses, eles não iam jogar profissional, por exemplo, por receio, pela estabilidade que tinha, assim, ou às vezes
receio de enfrentar o desafio de ser profissional? Olha, o Luizinho, ele teve no Cruzeiro. Até disputou a Taça São Paulo, né? de juniores. De juniores. E o Hércules, ele não quis ficar. E o pessoal insistindo com ele para ele ficar. Bons tempos que o clube insistia para o Foi jogador na época ficar. do irmão dele, o Ebinho, tal, o Supli, estava lá, entendeu? E ele não quis. Esse ele fala mesmo. Ah, meu negócio é ficar lá e fazer igual o Kleber, igual o Jacão, entrar na Uzi Minas e ficou. Aposentou na Uzi Minas. Entendeu? E teve mais, teve Lenildo, que passou para o time profissional, entendeu? Teve esse potencial para jogar, entendeu? Eu tive 79 muito rápido lá no Cruzeiro. Treinei, fizemos experiência, estava o Carlinhos Gomes lá na época. O Gomes, entendeu? Não tinha como você entrar nesse time. Entendeu? Se fosse juvenil, talvez dava. Mas fiz uma experiência com eles em 79. Todo jogador. Tive no Valério. Valério também tá o professor lá no Valério na época era o Eduardo Maluf, que hoje está no Maluf, Galo. O Maluf que controlava lá, né? E desportiva. Só isso. E também, como a gente precisava, era muito... Tinha que ajudar o pai, aquele negócio todo, trabalho, a gente não podia correr atrás de uma coisa mais sólida, isso, mais entendeu? Não tinha. Mas todo jogador para vencer no futebol amador, ele tem que sonhar um dia ser profissional, né? Tem que sonhar. Com certeza. Tem que sonhar e buscar, e correr atrás. Prova disso é o Cafu, né? Que tentou várias peneiras aí, mas eu não fui persistente com isso não, porque não permitia. Entendeu? A necessidade não permitia porque eu ficasse andando. E muito futebol também, às vezes, em determinada situação, também se não tiver muita persistência, muita perseverança, volta mesmo, né? Mas, talvez até contusão, né? Tira. Ainda tem o problema das contusões, que o mais complicado são as contusões. Mas não foi falta de tentar, não. Tentamos, tive uma boa experiência com isso e o Zipa para mim foi uma escola. Foi bom demais. Até porque lá a ida para o Zipa consumou-se o seu trabalho, né? Na Uzi Minas. Com certeza. Isso. Até o Jacques aposentar. Até aposentar. O Jacques não aposentou muito novo, não? De jeito nenhum. Vão aproveitando e esse é o momento. Entendeu? Aproveitar a aposentadoria enquanto está com saúde, firmeza, tudo. Esse é o momento certo, entendeu? A gente trabalhava em manutenção. Não foi brinquedo, não foi brincadeira, entendeu? E dentro da área da Uzi Minas, durante a semana, a resenha da bola prevalecia? Prevalecia, o jornalzinho estava lá, entendeu? com as colunas direitinho. Mas o importante é que os dirigentes também levavam aquilo a sério. Você tinha Josué, Aloísio, tinha o Marcelo Navarro lá na Cearia. E cobravam, né? Você tinha o Drauzio lá no Jabaquara. E era por aí, era cobrado. E era cobrado mesmo, né? Era ali. Não podia dar bombeira? Não dava bombeira, não. Treinar na terça. Foi um tempo, quer dizer... Não podia dar migué também no treino, a gente, às vezes, costuma... Eu não gosto de falar que foi tempo perdido. Entendeu? Foi ganho porque você... É saúde, é esporte, entendeu? E para mim foi válido isso aí. Mas a terça... Na terça-feira você tinha o... Preparação física e tal. E na quarta-feira um treino coletivo. Quinta-feira um tático. Sexta-feira, pronto. Entendeu? Toda preenchida. Só tinha segunda-feira mesmo e tinha que ir. Dos goleiros amadores que você conviveu, que você viu, qual o maior melhor que você viu jogar? Melhor? Apesar da altura, Edélcio. Na época eu era moleque ainda e o Edélcio... Por quê? O tamanho dele, eu ficava impressionado como pulava daquele jeito. Pelo tamanho dele, até jogando, tive a oportunidade de ver jogando pelo Tenenge, entendeu? Que tinha bons campeonatos aqui, Tenenge de Montreal, entendeu? Jogando depois pelo Ideal. E depois veio o Marquês também. O Marquês também. Marquês é fora de série. Aí, já na minha época, veio, né, Giovani, o Lulinha, Branco. Esses são os caras. Paulo César, que veio depois. Entendeu? O Paulo César é um puta goleiro. Sempre muito bom, né?
Ô Jackson, a resenha, infelizmente o tempo está chegando ao fim. Gostaria que você deixasse, né, para os nossos telespectadores do História da Bola, os seus telespectadores, nossos todos, uma mensagem final, o que você pode dizer, dar um recado para a turma do mundo da bola? Muita paz. Paz, amor, tranquilidade, entendeu? Pratique seu esporte com cabeça no lugar, sem briga, sem nada. É paz que eu posso deixar. Em paz. Exatamente essa é uma mensagem bonita que o Jackson, né, o eterno goleiro que começou no Iguaçu, no Ideal, solidificou sua carreira no Ideal e consolidou depois no Zip. É por isso que a gente o trouxe aqui por mais quase 20 anos, né, jogando em alta competição. E continua até os dias atuais como goleiro de equipes masters por aí e sempre deixando os seus ensinamentos, não só na bola, como também na vida. Motivo pelo qual esteve nos honrando aqui, aceitando o convite do Histórias da Bola. O Histórias da Bola que é feito para você, telespectador. E a quem a gente agradece uma vez mais pela companhia, pelo prestígio da audiência e a gente espera reencontrá-lo no próximo programa. Até a próxima, um abraço e obrigado pela companhia.